Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui o Marketeando no ar. A gente está nessa segunda temporada e hoje eu vou conversar com o André Araújo. O André Araújo é um profissional que eu conheço já no mercado de marketing, de comunicação há bastante tempo. O André é um profissional atuando com planejamento, gestão, comunicação e marketing omnichannel há mais de 30 anos. Ele tem uma vasta experiência nessa área. O André, ele é gestor de marketing e comunicação, ele é um planejador, ele é consultor, ele é palestrante e ele também é professor. E por último, acho que o mais importante aqui, eu também me classifico dessa forma, o André Araújo, ele é um eterno aprendiz. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado pelo seu tempo. Olá, Gustavo, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Muito legal estar aqui revendo você depois de tanto tempo. É legal Exatamente. também poder conversar aí no Marqueteando. Valeu. Super obrigado, André. Bom, primeira pergunta, André. Você com a tua experiência aí, né, na área de planejamento, eu queria que você falasse um pouco com a gente, assim, o que que você considera, né, atuando nesse mercado há tanto tempo, como importante em um planejamento de marketing? E aí, André, assim, caso você entenda que não existe uma coisa mais importante, que tenham várias coisas importantes, é, quais seriam, né, esses pontos importantes no planejamento, caso não exista um ponto crucial, e sim alguns pontos importantes que têm que ser olhados no planejamento de marketing? Tá, legal, Gustavo. Eu acho assim que essa pergunta talvez não tenha uma resposta única, mas assim, o primeiro ponto que eu acho fundamental é, de fato, entender que se precisa planejar. Porque, por incrível que pareça, hoje, né, com o dinamismo todo que a gente vive, de tecnologia, de mudança de comportamento, as pessoas às vezes acham, olha, não dá para planejar porque tudo está mudando, então a gente sai fazendo e vai vendo no que dá. E isso não é Sensacional. uma boa, não é um bom caminho, né? Não que o planejamento vai garantir tudo o que vai acontecer no futuro, a gente sabe que não, mas ele vai reduzir bastante o risco que qualquer empresa passa, né? Então eu acho assim, primeiro entender isso, a demanda desse planejamento. E claro que também planejamento não é algo estático. No começo eu fiz um plano, entreguei e acabou e só daqui a 10 anos a É, gente vai olhar. estamos vendo que está dando errado, mas vamos continuar assim, né? Exatamente, ele é dinâmico, a execução está afetando ele toda hora, então eu diria quase que é um processo contínuo. Legal. Assim, se a gente for buscar um elemento assim que é central, né, que é chavão também, mas nem por isso muitas empresas esquecem de fazer, que é olhar o cliente, o consumidor. Né? Esse é um ponto aí que a gente, isso não é novidade, nada que eu estou falando assim, poxa, isso é inovador, não. Mas são conceitos de cliente como centro que a gente até hoje muitas vezes não aplica. É verdade. O que a gente vê aí acontecer uma série de casos aí onde isso é totalmente deixado de lado. Na verdade, a empresa já tem lá um produto que ela fez, a maneira dela, e ela empurra aquilo ali para ver se cola. E aí É. descobre, por incrível que pareça, que não cola mais, A né? empresa está na filosofia do marketing 1.0, né? Tipo, o É, famoso Fordismo, né? Tipo, você pode comprar o carro de qualquer cor, contanto que ele seja preto, né? Então, é exatamente. complicado. Mas olha que legal, cara. Assim, eu acho interessante. Você falou do caso do Ford. Eu acho que é um caso assim, até para a gente olhar como às vezes a gente aprende e ouve tanta coisa e esquece o seguinte: qual foi a grande sacada do Ford? Não foi assim, vou fazer aqui uma produção em massa para vender carro. Não, ele falou, eu preciso ter um carro que custe US$ 500 para o trabalhador poder comprar. Então ele Sim, foi olhar o cara lá, o mercado. é Ele foi isso. lá e falou: putz, então eu não posso fazer um carro de 1 milhão porque ninguém vai comprar. Eu vou ter que criar uma forma. E ele criou lá, montou o sistema lá e conseguiu vender o carro naquele valor, Perfeito. né? Legal. Já é um olhar para o cliente ali, para o consumidor. É. Por mais Na que, claro, verdade, tenha. assim, André, quando a gente vai para o lado mais acadêmico, né, o próprio Theodore Levy, né, ele falava lá na miopia em marketing que já era olhar, né, as necessidades do cliente e olhar menos para o teu produto, né? Isso é
E assim, a gente. Foi o que você acabou de falar, né? Você está falando uma coisa que é bem óbvia, que é olhar ali o segmento de clientes, quem é teu público-alvo, quem é o teu consumidor, quais são as oportunidades para novos consumidores, desenvolvimento de novos produtos para consumidores novos, o que está mudando no mercado, né? Houve uma época que a gente tinha imã de geladeira e a gente pedia táxi na cooperativa de táxi, né? Hoje É. em dia, isso se tornou tão cansativo que o Uber entrou no mercado como uma inovação disruptiva, né? Isso aí. E você tocou num ponto que eu acho muito legal também, cara, que é até uma coisa que eu comecei a mudar a cabeça nos últimos anos, ainda mais depois que eu comecei também a entrar na área acadêmica. É isso, você falou do Levi lá na década de 60, e aí você pega agora o Uber, é exatamente isso. O cara lá do Uber não estava preocupado se o transporte era o táxi amarelinho ou era. Ele fala, pô, tem uma necessidade de transporte. É isso. Se eu consigo oferecer um É. O negócio melhor cara quer ir para do aquelas ponto A para o pessoas, ponto B e tá com uma dificuldade. é E essa é a dor, né? Ele não consegue ir do ponto A para o ponto B. exatamente. Se ele vai no drone da vida, se ele É, vai andando a cavalo, a charrete, isso é o meio, não, não interessa, isso não é o importante, é, né? E aí a gente começa também a ver um bando de coisa que hoje a gente fala como inovadora, que na verdade lá em 1900 já tinha cara falando disso. é, É é. claro que a gente tem um impacto de uma tecnologia, é evidente, mas assim, em termos de conceito, de princípios, muita coisa não é invenção da roda. Talvez a gente até tenha esquecido, Sim, lá atrás isso já era avaliado, pois é. né? É bem por aí mesmo. E tem a Bacana. pegada nossa de sempre criar nome novo, né? Também tem isso, né? Às vezes a gente pega algumas coisas que já são antigas, dá um outro nome, e aí as pessoas falam: Ó, tá chegando aqui uma coisa extremamente inovadora. Mas enfim, André, eu acho que você tocou em pontos importantes, né? E coisas assim que são muito básicas e que às vezes a gente vê no dia a dia as pessoas não olhando, né? Bom, aí agora, André, assim, a minha segunda questão aqui para você você falou ali de coisas que você entende que são importantes. Primeiro, chegar à conclusão de que você precisa realmente planejar, fazer as coisas, né? Tipo, trocar combustível com um avião em voo não é um negócio mais inteligente do mundo. E, né, olhar ali teu cliente, né? Quem é o teu cliente, quem consome, entender ali as necessidades e desejos desse cliente. E aí, vamos lá, né? As empresas, elas pensam, dentro do momento que elas estão fazendo o planejamento de marketing, elas pensam os objetivos e as estratégias para elas atingirem, né? Olha, eu tenho aqui alguns objetivos que eu quero com esse planejamento. Eu vou definir aqui algumas estratégias para me ajudar a atingir esses objetivos. Uhum. Quais são os pontos, André, que você entende que são os principais, né, para você desenhar uma boa estratégia de marketing? Olha, Gustavo, eu acho assim, qualquer estratégia, né? Qualquer estratégia, na verdade, qualquer planejamento, ele passa ali por, digamos, três momentos. Um momento que é entender assim, onde a gente está, né? Qual é o diagnóstico da nossa situação? O que que eu sou, né? Porque às vezes a gente vai falar assim, caramba, eu vou fazer uma estratégia toda sofisticada nas mídias sociais, com engajamento, com influenciador, com isso e com aquilo, e eu não tenho nenhum site. Ou É. tem um site ali que é aquele folheto eletrônico que o cara manda e-mail lá pelo contato e ninguém nem responde. Então, assim, peraí, né? Eu estou falando em IA agora, vou usar inteligência artificial, né? E a gente até está vendo muito caso disso, o cara cria um chatbot lá que sai respondendo uma barbaridade. Mas peraí, então, qual é a nossa maturidade, né? Nossa capacidade interna, como é que a gente pode lidar com isso? Aí a gente tem que também olhar o que, que a gente, aonde a gente quer chegar, né? É aquele clássico lá para onde a gente vai. E aí a estratégia, né? Que é um outro desafio, porque geralmente a gente também começa hoje a observar muitas vezes todo mundo olhando só o aspecto tático. Aí eu vou ter a minha página no Facebook, eu vou fazer uma série de videozinhos animados no TikTok, mas isso lá é execução, é a tática, lá são as ações. Mas Perfeito. assim, por que que você está fazendo dancinha no TikTok? Por que o TikTok, né? Porque o TikTok, né? Mas assim, mas até o cara já vai assim, ele nem
pensa porque o TikTok ele já está mesmo assim, eu tenho que fazer um vídeo da dancinha No e eu tenho que TikTok. estar com o influenciador X Isso. que vai fazer uma piada, porque isso é o que é legal, é o buzz, é o que está todo mundo falando, né? Ou é o que o meu concorrente está fazendo, né? E aí, muitas vezes, o É. concorrente não está trazendo resultado e você está imitando o concorrente e também não vai trazer resultado. Isso aí é aquele efeito manada, né? Estão destruindo lá o mercado deles, o Isso. segmento. A gente já viu isso em comércio eletrônico, frete grátis disso, faça aquilo. E o cara, eu tenho que estar na Black Friday. Por que você tem que estar na Black Friday? Ah, É não, porque isso. está todo mundo lá, eu tenho que fazer É isso uma aí. oferta. E aí o cara quebra o negócio. Ou o cara, o que é pior às vezes, agora eu estava conversando com o pessoal até um dia desse, falando sobre a última Black Friday. Acabou o estoque, aí o cara não tinha estoque para o Natal ali, que era o momento dele onde ele tinha mais margem, vendia melhor. E aí? Era melhor não ter feito Black Friday, ter guardado aquilo ali, né? É, Ou pelo menos ter feito algo mais leve para poder justamente aproveitar o momento aí da demanda maior, é né? verdade. Verdade. É uma pena, né? Porque assim, às vezes a gente está sempre muito curioso. Eu acho que assim, a curiosidade, o desejo de entender o que está acontecendo no mercado é sempre muito válido. Mas às vezes, né, a gente tomar como verdade absoluta, né, os reportes do mercado, os números, os indicadores, nossa, aquilo ali pode funcionar para um monte de gente e pode não ser a realidade da sua empresa. Então, Sim. eu acho perigoso, às vezes, a gente seguir esses efeitos manadas aí e sair, tipo, querendo fazer copycat, né? Copiar outras empresas, porque, deu certo lá, eu vou tentar fazer aqui, e às vezes pode não ser a mesma coisa. A gente vê, inclusive, algumas empresas aí cometendo erros, né? Sofrendo até, digamos assim, uma retaliação ou uma reclamação do público porque tenta, né, ser inovador, usar uma inteligência artificial, usar alguma coisa que está super na moda, e aí de repente acha que aquilo ali vai ser visto como legal, e aí as críticas acabam aparecendo. Agora, André, assim, eu queria te perguntar o seguinte, né? Você Uhum. ainda se depara com muitos erros, né? Você encontra ainda erros conceituais, né? E até práticos sobre o planejamento estratégico, né? Assim, quando você vê ali as empresas para quem você dá consultoria, para quem você atua no mercado, você vê muitos erros ainda conceituais ainda sobre planejamento estratégico, principalmente quando o assunto você acabou de comentar um pouco sobre isso, né? A pessoa está muito ali no tático e ela está esquecendo a estratégia. Quando você olha assim, putz, o tempo que as pessoas estão dedicando de energia ao planejamento estratégico e ao plano tático, você vê questões ali de falhas conceituais e até mesmo de concentração de energia muito numa parte, menos na outra, e também nas estratégias ali mal elaboradas. Conta um pouco para a gente aí o que você tem visto no mercado atuando com as empresas que você atua. Olha, Gustavo, assim, a gente vê muita coisa, tá? Eu vou até fazer uma divisão assim, só para tentar falar um pouquinho do que eu acho que é a dor maior em cada perfil. Se a gente olhar a pequena e média empresa, primeiro a gente vê aquela questão do planejamento, de entender que eu preciso fazer o planejamento, né? E geralmente está até ligado à própria história do negócio. O É, cara que, sei lá, montou o salão dele de beleza porque ele sabia trabalhar e cortar cabelo, mas ele não parou para olhar se tinha mercado, o que, que era legal fazer, qual é a oferta. Aí ele entra geralmente numa mídia social, aí começa a fazer vídeo lá no Instagram dele da vida, e aí é uma coisa meio orgânica, assim, mas um orgânico super desorganizado, né? E que se perde muitas vezes na futilidade, na vaidade. Então o cara tá super feliz porque tem lá 1.000 seguidores no Instagram. Ok, muda o que no negócio? Está gerando para você lead? Está gerando venda? Ele não sabe, né? Ou ele meio que se ilude ou ele se decepciona, que também é uma outra questão, um desafio. Você, assim, eu lido também com pequenas e médias. Às vezes você chega para várias empresas e o primeiro obstáculo é: eu não acredito nisso.
isso daí de planejar, de organizar, ou vamos lá para o digital, mídias sociais, SEO, o cara não acredita nisso, porque eu fiz isso em tanto e não funcionou, e não deu certo, eu gastei meu dinheiro, né? Então a gente tem esse ponto. No lado aí de grandes empresas, o que a gente vê cada vez mais é, às vezes, essa fragmentação, né? Então, eu sou prestador de serviço. Geralmente eu estou ali o quê? Atendendo a empresa, não necessariamente toda a empresa, pedaço dela, uma área específica, mesmo dentro do marketing, o Sim, cara da área de SEO, o cara de conteúdo, e você percebe que não tem uma conversa interna. Então, tudo são ações que até têm uma estratégia, mas que estão ocorrendo de forma separada, né? é, Às vezes questões simples ali que a gente vê, poxa, o pessoal do saque lá tem uma série de problemas que estão ocorrendo, do cara que não entende, que você precisaria comunicar para ele entender aquilo, mas ninguém faz nada, continua dando problema lá na ponta do saque, um não fala com o outro, ou a galera da venda, né, aquele eterno conflito venda e marketing, que diz que não tem lead qualificado, mas ninguém diz qual é o lead que está recebendo para você rever aquilo, e aí você fica só na questão do conflito, né? interessante. No caso de uma empresa maior, às vezes é o desafio, né? Assim, a humildade de chegar e falar, poxa, vamos conversar, eu não sei tudo, você não sabe tudo, me diz aí o que está, vamos entender o que está acontecendo para fazer juntos um trabalho melhor, né? É, eu acho interessante, você tocou num ponto, André, que é a questão, você estava falando aqui sobre, na hora que você comentou sobre o plano tático, né, a questão da estratégia mal elaborada, é, os departamentos às vezes não se falam. Eu acho que as empresas grandes elas têm esse desafio, né, muitas vezes de conseguir fazer com que o marketing consiga ser, digamos assim, né, o marketing e a comunicação consigam ser mais integrados, né? Uhum. E eu acho que na parte do planejamento estratégico, você estava comentando da pequena e média, né, da pequena empresa principalmente, né, o dono da empresa chegar e falar assim, ah, eu já fiz isso e não deu certo, né? Bom, aí vamos lá, né? Mas não deu certo por quê? O Uhum. fornecedor estava preparado, a promessa que o fornecedor fazia era a promessa correta, ele tinha gabarito para cumprir aquilo, e aí não vamos nem levar a experiência pro. Não vamos nem culpar o fornecedor. Eu já trabalhei em empresa, né? Tipo, já trabalhei para empresa de e-commerce que vendia. Olha que interessante. Vendia 2 milhões no marketplace, uma empresa centenária aqui em São Paulo. Vendia 2 milhões no marketplace, plugava lá as ferramentas elétricas no marketplace, vendia 2 milhões. E no e-commerce dela, vendia 200 mil. E aí Caraca. a pessoa falava, pô, mas o que está acontecendo? Por que a gente não consegue vender aqui? Aí você olhava às vezes, né? Toda a competitividade que a empresa tinha estava nos valores do marketplace. E aí você entrava no site, o valor do produto estava mais caro, o frete, a estratégia de frete era ruim. Com o frete, às vezes, ficava 2 vezes o preço do produto, porque a Nossa. cubagem era às vezes, um produto grande, você tinha um problema para entregar e não repassar esse frete para o cliente. E aí é aquela história, né? Assim, poxa, você está reclamando. Aí eu vou ser o culpado porque eu fiz ali uma campanha de link patrocinado. E aí é aquela história, né? Ó, eu vou te dar 10 mil reais para você fazer o milagre da multiplicação dos pães, né? Tipo, eu quero que você, com 10 mil reais, é só um exemplo, tá? Mas eu quero que você, com 10 Uhum. mil reais, você consiga faturar os mesmos 2 milhões que o marketplace está vendendo. E aí, na época, eu cheguei a conversar com um cara e falei assim: calma. Quanto é que você paga de comissão em cima desses 2 milhões? Vamos arredondar para cima? Vamos colocar 20% em cima desses 2 milhões? Porque Mercado Livre deve ser uma comissão mais cara, a Amazon deve ser uma comissão um pouco mais baixa e tal. Então, na média, vamos arredondar para mais, vamos botar uma gordura aí. Vamos dizer que você paga uma comissão de 20%.
Quanto é 20% em cima de 2 milhões? Isso foi o que você pagou para o Mercado Livre vender para você, para a Amazon vender para você, para todos os players que você plugou o marketplace vender. Pega esses 20% e me dá. Me dá os 20%, que aí eu consigo montar uma planilha para você com uma estratégia, onde eu vou te Uhum. explicar como é que eu vou fazer para vender os mesmos 2 milhões em campanha de performance. Então, muitas vezes, né, André, assim, o cara fala assim, ah, eu já fiz e não funcionou. Você tem diversos cenários. Você tem um cenário onde muitas vezes você está colocando pouco dinheiro, o teu preço não é competitivo, o teu frete não ajuda, o teu produto não é o melhor produto do mercado ou o mais desejado, e aí você quer culpar o fornecedor. Ou às vezes você está dando dinheiro demais para o fornecedor e o teu fornecedor não está administrando direito toda, né, a verba de marketing que você botou na mão dele. Então, assim, reclamar, né? Tipo, ah, eu sou um cliente de médio porte, de pequeno porte, e eu já fiz isso e não deu certo. Pô, mas pô, e outra coisa, às vezes o cara testa isso por. Eu já trabalhei em empresa que num mês colocou 50 mil de Google Ads, aí no mês seguinte não deu o resultado que queria. Não, esse mês eu vou Pulou. colocar só 15. Aí eu cheguei e falei, poxa, se você só tinha. Aí eu falei assim, ó, desculpa, mas assim, era melhor você ter me dado 15 e eu colocar 15 6 meses do que você me dar 50 no mês e no mês seguinte me dar 15. Porque aí no mês que vem, se você não me der nada, tipo, o negócio não vira, não é assim que funciona. Não é Claro, tipo, ah, botei claro. um caminhão de dinheiro no mês. Então, por quanto tempo também foi feito o investimento? Então, aí eu não sei, você concorda comigo, mas eu acho que o papel do profissional de marketing também é tentar esclarecer um pouco para o dono da empresa, para o empresário, o que pode ter acontecido lá. E nem sempre a culpa é do fornecedor. Porque também é aquela história, quando você vai num empreendedor, num dono de empresa, e o cara começa a culpar muito o fornecedor, a única certeza que você tem é que esse cara amanhã vai culpar você. É. Cara, eu acho que tem um ponto já de partida de cara que é o seguinte: quando eu já coloco, olha, isso não dá certo. Ok, por que que não dá certo? Geralmente, quando você faz essa pergunta, não tem uma resposta. Ou seja, o erro não teve aprendizado. Isso é essencial, porque assim, pode não dar certo, não estou dizendo tudo dá certo, mas não deu certo porque eu aprendi isso. Olha, Exato. realmente eu não investi bem, ou eu fiz isso, ou eu não tinha produto, ou enfim, alguma coisa aconteceu. Até mesmo esse erro foi positivo, porque eu aprendi algo que eu não vou repetir no futuro. É. Agora, a resposta do simplesmente não deu certo, você não aprendeu nada. Tanto que, se a gente for sedutor o suficiente, é capaz do cara fazer exatamente a mesma coisa que ele fez de novo É. e vai dar com burros É na água, né? Então, perfeito isso, né? Se você for um bom vendedor, você. É, não, ó, não deu certo, mas é porque os caras eram ruins. A gente vai fazer aqui e vai fazer bom. E aí o negócio continua não dando certo, né? Porque, tipo, é, aí. Ou seja, você tinha que ter tido um aprendizado do que, por que não deu certo. Perfeito o que você está colocando. né? E evidente que isso que você colocou. Primeiro, assim, é engraçado, né? Porque a gente tem um papel, muitas vezes, de vendedor. Então, que você vai fazer a parte do trabalho de vendedor de mostrar, né, o sonho, né, alcançar aquele futuro, mas ao mesmo tempo você tem um papel também de baixar a expectativa ou colocar pelo menos expectativas reais para entender o seguinte, olha, a gente vai fazer esta ação, a gente tem esse projeto, a gente tem essa estratégia, mas ela não ocorre amanhã. Ela É, vai demandar um tempo X, Y, Z, vai demandar até a nossa maturidade, porque também às vezes a gente constrói lá uma estratégia para um que aparentemente a empresa está olhando para o futuro e começa a implementar isso no meio do caminho, vê que não é bem aquilo, que é melhor mudar, inclusive. Olha, essa não é a melhor estratégia, vamos fazer outra coisa, até porque o modelo de negócio mudou. Né? É como você falou, será que de repente lá no comércio eletrônico não era até para eu talvez questionar se aquele era um bom canal, já que eu ganhava tanto lá fazendo na Amazon da vida, lá no Marketplace da vida, não era melhor talvez ali ter trabalhado focado mais ali do que sair, porque às vezes eu até prejudicava a minha marca, imagina, você não vai entender nunca, né? Poxa, eu vou no site do cara e é mais caro do que eu comprar
Então, no marketplace. Então, era um negócio interessantíssimo, porque assim, eu cheguei inclusive a explicar isso pro diretor da empresa. Eu falei assim: olha, sabe o que está acontecendo? A sua empresa ela é centenária, mas ninguém, quando a pessoa compra a furadeira da Bosch ou a ferramenta da Black Decker, cara, ele está comprando a ferramenta da Black Decker, a furadeira da Bosch no Mercado Livre. E quando é que ele lembra da tua empresa? Quando dá problema. Quando o Mercado Livre não entrega. Porque aí o Mercado Livre fala: esse problema não é meu. Entre em contato com o meu parceiro aqui, que está plugado aqui no Marketplace. Aí o cara fala: eu vou ter que entrar em contato com a empresa X para reclamar. Aí ele procura você na rede social para reclamar, fazer uma avaliação ruim, ou no Google Meu Negócio, ou no Uhum. Facebook, etc. Ou seja, estar, tipo, fazendo mal feito esse trabalho de construção de marca dessa empresa que é centenária, que tem uma tradição e tal, etc., é péssimo, porque assim, você só fica com a parte ruim. A pessoa só vai É, lembrar da tua empresa pelas no falhas que ela momento da comete crise. no momento da crise. É péssimo, entendeu? É muito É ruim. verdade. Você não está construindo marca e está Ah, só destruindo ela nas exatamente. situações. Exatamente, você está, tipo, vendendo o produto, mas no final das contas você está cada vez mais enfraquecendo a tua marca, fazendo um enfraquecimento péssimo aqui. Bom, tô chegando mais no final já do nosso bate-papo, tá? Tem mais duas Beleza. perguntinhas só. Com a sua experiência, André, como você recomenda aí gerenciar e acompanhar os resultados do planejamento estratégico, né? Que esteja sendo implementado por uma empresa? Como saber o que está dando certo e o que está dando errado? E aí, assim, André, de uma maneira bem prática, né? A gente sabe que empresas maiores utilizam as ferramentas extremamente conceituadas e tal, mas assim, vamos lá, pequenos empresários, pequenos empreendedores, médios empreendedores. Poxa, você desenhou ali um planejamento. Você, no início mesmo do podcast, falou, Gustavo, não só entender que é importante planejar, mas também fazer esse acompanhamento e entender que esse planejamento é mutável. Como é que você entende, né? Qual a recomendação que você daria aí para esse pequeno empresário, médio empresário, que fez um planejamento, de repente colocou na gaveta e não está acompanhando esse planejamento, não está mensurando o resultado disso? Olha, Gustavo, eu acho que assim, para uma pequena empresa, ela tem que, digamos, aproveitar o que talvez seja a maior fraqueza dela, que é questão de um recurso escasso. Então, assim, olhando isso do ponto de vista lá dos indicadores, quais são os indicadores realmente importantes para mim? Ah, naturalmente vai ter alguma coisa ligada à venda. Sim, legal, venda é importante ali. Mas vamos pensar então assim, essa venda é recorrente? Aquele cara que virou meu cliente, ele continua comigo? Né? Ele vai voltar a comprar. Então, eu tenho que olhar esses indicadores que mostrem, por um lado, essa saúde do ponto de vista da minha capacidade ali de captar, vender, gerar novos clientes, e, por outro lado, a minha capacidade de manter e reter esses clientes. Né? Ah, por que que eu retenho? Né? Eu vou pegar até de voltar nesse exemplo aí, inventar em cima desse exemplo, a questão lá da experiência no site. Que essa experiência no site ela tem que ser muito melhor do que a experiência no marketplace? Porque senão o cara vai olhar só o que acontece lá no marketplace. Quando dá problema, ele lembra da marca. Então, o cara que entrar no site, ele seja porque o site tem informação, seja porque o cara consegue ter resposta para tudo que é dúvida dele, seja porque tem até uma experiência, às vezes, no ponto de venda lá que é maravilhosa, o cara é simpático, o cara sabe o nome do cachorro dele, do filho, sabe? Aquelas coisas que tornam a experiência, né? A experiência Sim, melhor. Então, esse cara tem que olhar isso. Até porque é nisso que ele pode ser o cara insuperável. Porque ele não vai competir com uma grande empresa na distribuição, no exato. poder dele de preço. Não é isso. Isso ele não vai segurar a onda. Pois é. O que ele vai segurar é ali, ser o cara que está próximo, o cara que conversa, o cara que cria a experiência bacana. E aí ele tem que olhar esses indicadores nesse aspecto. Né? Porque senão ele começa a se perder, né? Também É. começa a ficar ali, pô. Outro dia eu estava com um cliente e a gente está com um projeto nele que é de SEO.
Legal. Só que assim, a lógica do cara do SEO era assim, vamos fazer tudo, SEO tudo, todas as minhas páginas vão bombar. E aí a gente, caramba, mas assim, quais são as páginas importantes? Vamos olhar aqui, o que as pessoas olham no teu site? Então você tem lá 100 páginas, mas é aquele 80-20, só tem umas Exato. aqui que Perfeito. de fato são as importantes. O paretão que Então vamos funciona. vamos começar com essas, até porque essas, se você melhorar em qualquer aspecto ali do teu tráfego orgânico, já vai ser maravilhoso. Senão Exato. você vai pegar aquela página que só tem uma pessoa que acessa, você consegue 5 pessoas, mas não mudou nada da vida do cara. É. Então, assim, e também aonde eu quero competir, né? Que o digital tem um lado muito legal, que foi a possibilidade de você poder disputar qualquer mercado, mas isso também gerou, às vezes, uma confusão de muitas empresas acharem que tem que disputar todos os mercados. Então, eu sou o negócio local ali da esquina, eu só vendo aqui no meu bairro. Por que eu vou aparecer lá no estado inteiro? Né? Até porque Perfeito. vai dar problema depois para eu entregar, né? Imagina, o cara vai encomendar, pô, meu frete é maior do que o preço, então É. não adianta. A gente tinha muito isso, né? Eu trabalhei no segmento gráfico uma época e a gente tinha lá um e-commerce, né? Que a empresa era uma empresa de grande porte, B2B, atendia grandes clientes com um volume grande, né? Tiragem grande, etc. E eles entraram no B2C pelo meio digital, né? Tipo, então, assim, a ideia era competir ali com print, com as empresas, os players ali, né? Futuro Tá. Imbatível, com esses players aí que são conhecidos, né? E às vezes rolavam pedidos assim, né? A gente está aqui em São Paulo, a gente tinha uma logística ali pelos correios e tal, e às vezes rolava o frete para lugares mais distantes. A gente chegou a fazer diversas vezes conta para empatar esse custo, para não deixar de atender a pessoa, mas para não ter um prejuízo. E muitas vezes a pessoa gostava de comprar com a gente pela qualidade do nosso material, mas era quem tinha de repente comprado uma vez, conhecido e tal, entendia ali a Uhum. história da empresa, mas no geral a gente acabava muitas vezes perdendo, porque esse pessoal que tinha mais volume, que tinha e tal, etc., eles conseguiam ser mais competitivos que a gente. Então muitas vezes a gente não conseguia atender e ter uma competitividade ali no valor do frete, no valor do cartão de visita, etc., entendeu? É interessante É, isso que você e colocou. isso aí que você colocou, volta no marketing, né? Então, assim, esse é o meu cliente, assim, eu estou preparado ou devo competir por isso? Exato, exato, né? Pensar assim, na hora que eu vou pensar numa estratégia, eu vou fazer uma campanha de link patrocinado para o Brasil todo, poxa, talvez não seja interessante, né? Eu Não. dizer que eu entrego em qualquer lugar do Brasil, porque definitivamente esse qualquer lugar do Brasil fica caro, né? Ou então não é o teu posicionamento, assim, Exato, teu posicionamento é qualidade. Aí você vai entrar para competir por preço, para quê? verdade, verdade. Né? E se bobear, você ainda vai criar um problema, porque depois o cara que te paga o preço premium vai falar, não quero, você cobra menos para o outro, por que que para mim, né? Exato, também. Isso É, pode ser um problema realmente. Assim, pensar na questão do posicionamento também é importante. André, eu vou para a última pergunta aqui. Esse bate-papo foi muito legal. muito E legal. aí, pegar aqui o teu lado docente, teu lado professor aí, um cara com uma bagagem como a sua, atuando no mercado há tanto tempo, né? Para os jovens profissionais de marketing, né? Qual o conselho que você daria para quem está, de repente, ali fazendo uma faculdade, quer estudar, de repente, aprender marketing, ou está aprendendo marketing e quer trabalhar nessa área? Qual o conselho que você, com essa experiência, com essa bagagem, você daria para esse profissional? Ou para esse Cara, um negócio. estudante, né? Olha, hoje eu acho que é um desafio que vale para o estudante, vale para a gente que é profissional, é estudar, tá? O que que eu estou dizendo com esse estudar? É de fato entender conceito, né? Entender mesmo o básico ali, o beabá. É, Não porque você vai ficar nisso. Você pode, eu vou inovar, eu vou transformar, mas você tem que adquirir, primeiro, a capacidade de entender claramente o problema, analisar. Né? Hoje a gente fala tanto de análise, data analytics da É, vida. É, o data analytics, seja usando lá o supercomputador ou papel e caneta ali no papel, continua sendo essa análise. Você tem que ter a capacidade de analisar, não de tem que fazer ser um gráfico analítico, né? Tem que ser um bonito. cara analítico, né?
não de fazer um gráfico bonito, lindão, é de olhar aquilo ali e falar, caramba, estou entendendo isso daqui, está me dizendo e está me dando um insight. Eu acho que a gente precisa continuar buscando isso. Até também para ter uma outra coisa que eu acho que a gente perde, às vezes, aí eu me coloco nisso, porque é um desafio diário, da gente desenvolver uma visão crítica, até da nossa atividade. Cara, hoje a nossa tecnologia é maravilhosa do ponto de vista de possibilidade de conhecer o meu consumidor, de entender ele, mas até que ponto isso é bom, inclusive para o próprio consumidor, para a própria sociedade? Né? É, É legal um mundo imersivo, eu vou botar um óculos e o cara vai saber para onde eu olho. Poxa, que poder dá para uma empresa, mas como é que a gente lida com isso? Né? E como é que a gente não destrói a nossa credibilidade, até como marca? Quantas perfeito. marcas hoje que a gente adora e aí, de repente, você descobre o que os caras estão fazendo lá com os nossos dados? É É uma verdade. relação de confiança, né? Né? É, A gente também escuta um bando de coisa que é assim, pô, hoje em dia a gente fala assim do AIDA como se fosse algo novo, aqui surgiu, cara, isso é de 1900 lá, psicologia lá do cara, manual de venda ainda, não era nem marketing, né? Você fala de funil, assim, caramba, funil, eu não estou dizendo que não possam ser instrumentos úteis ali, mas assim, o que que é isso, né? A gente fala de persona, cara, mas persona, você não sabe o que que é segmentação. é, Então, isso, assim, eu não estou falando nada de novo, isso é livro lá do Kotler, né? Lá de 1940, cara, mas a gente tem que olhar isso. Né? É claro que isso às vezes não é tão bonito, tão é, emocionante ali, mas tudo bem, assim, não precisa falar, mas ler, corre atrás, ou ver vídeo, quer dizer, quando eu estou falando ler, é, pô, eu vou ver o cara me ensinando isso, fazendo a dancinha do TikTok. Se essa é uma forma legal e a dancinha faz sentido, legal. Porque também isso é um outro desafio. Você vê hoje, você vai em qualquer mídia social e você tem vários marqueteiros lá. Uma galera falando mil coisas. Mas quem são essas pessoas? Né? Qual é a história delas? Da onde elas tiraram isso? Aí eu não estou falando, o cara é mais novo, o cara é mais velho, não é isso. Mas qual é a base, o que que ele está usando ali como subsídio para colocar aquilo ali. É claro que é uma área que a gente tem a experiência, né? A gente precisa ter a experiência, a gente precisa testar, ah, mas ela não é puramente pragmática. Tem muita coisa que já foi teorizada ali, que já tem pesquisa, né? Quando eu digo isso, já teve método científico, né? A gente é fala isso. tanto hoje disso. Mas Pois não é. pode esquecer o que é método científico. Tem um processo acumulativo de aprendizado. Esse eu acho que é o ponto central, né? E também entender o seguinte: não tem nada fácil, né? Aquela coisa do instantâneo. Então, assim, caramba, fizemos uma pós-graduação. Está tudo resolvido? Não, Não. claro que Para mim, não. acho que foi até um ponto de partida. Vou começar É, agora a olhar esse troço, vou me aprofundar e vou mexer com a minha cabeça, né? perfeito. Então, assim, não tem um final, né? Aquela coisa do aprendizado contínuo é uma realidade, né? E também deve ser um aprendizado contínuo para abrir a cabeça também. É claro que, eu sou do marketing, eu acabo estudando muito marketing, mas não, por que só marketing? Porque eu não posso ver arte, porque eu não posso ver as tecnologias, outras coisas que possam, de alguma maneira, me ajudar a fazer novas sinapses. Até porque, né, André, assim, estudar sobre outros assuntos é importante porque aí você fala assim, não, eu sou do marketing digital, sou só do SEO. Tá, mas assim, você tem que entender de varejo, porque você, para fazer SEO, você vai ter que, de repente, Claro, tipo, fazer SEO para uma empresa de varejo, fazer SEO para uma empresa B2B. Você vai ter que entender de agronegócio, porque você pode atender uma empresa de agronegócio. Então, você tem que, né, ter essa diversidade com o profissional de marketing. claro. Tentar gostar um pouco de tudo, porque pode não ser o seu universo como profissional de marketing, mas pode ser o universo do seu cliente, que você vai ter que entender tão bem, até para você poder pensar marketing para ele, né?
Você precisa entender essas conexões. Talvez Isso, você não seja um profundo conhecedor em exato. um aspecto, mas É, você precisa entender essas conexões, ou pelo menos se você não entender, correr atrás. E aí, quando eu falo exato, correr atrás, é exato. estudar, é networking, é conversar com as outras pessoas, né? A gente não trabalha sozinho. Sim, perfeitamente. Muito bom. Bom, pessoal, eu conversei aqui com o André Araújo, deu uma grande contribuição aqui para o nosso podcast. André, super obrigado, extremamente grato aí pela sua participação, obrigado pelo seu tempo. Foi uma honra conversar com você, revê-lo depois de tanto tempo. Muito obrigado realmente aí pela sua participação mais uma vez. Brigadão mesmo. Foi muito legal conversar com você. Valeu, Gustavo. Te agradeço muito, foi muito bacana. Fico também à disposição aí para a gente continuar com outros papos sem ficar só preso aqui na telinha, né? Quando Tá estiver indo ótimo. para São Paulo, te aviso aí. Você vier para o Rio também, Sem me problema, avisa. aviso sim. E vamos juntos aí. Um abração. Obrigado, André.